Pessoal, voltamos aqui com o canal, né? Já tirei essa culpa para ficar um pouco mais fora do YouTube, até para mexer com outros projetos, outras coisas que eu fui chamado, estudar umas coisas um pouco diferentes por aí. Se você até notar aqui atrás de mim, eu tô num outro cenário. Isso porque agora, né, eu mexo com mudança, eu tô numa outra casa. E me fala aí, né, o que você achou desse cenário, desse escritório? Eu sempre quis ter um escritório que tivesse cara de escritório. E aqui estamos, né? Mas é o seguinte, pessoal, eu não queria voltar falando de qualquer coisa, né? Só querendo encher linguiça e tudo mais. Eu queria ter alguns tópicos legais para conversar. E nesse vídeo eu queria falar de uma coisa que na verdade eu já suspeitava lá desde o começo do ano. E hoje eu meio que, né, já tenho as minhas razões para acreditar que isso realmente é verdade, que eu acho que é isso mesmo. Mas eu realmente acredito que a gente tem sérios problemas, principalmente quando a gente fala na educação e na formação de novos programadores, né, dessa geração nova de programadores. Eu aposto que algumas pessoas devem estar pensando, Rafa, pelo amor de Deus, é velho agora, ficou velho para reclamar de geração e tudo mais, geração isso, não sei o quê. Cara, não é isso, cara, não é isso. Deixa eu te dar uma ideia aí, sendo muito sincero. Eu tenho esse canal aqui e faço, né, essas playlists técnicas sobre assuntos de arquitetura de software e boas práticas em Python já faz, acho que, pelo menos uns 6 anos, sabe? Eu mexo com mentoria, né, nessa parte de educação um pouco mais informal há pelo menos uns 7, 8 anos. E até mesmo, né, eu sou um parceiro da Rocket City. A Rocket City sempre me chama quando eles têm que fazer algum trabalho voltado à educação. Na verdade, durante essa Copa, eu estava fazendo um trabalho com a Rocket City, voltado à educação. E você acaba notando, né, que tem uma certa diferença entre os perfis dos estudantes, né, que estavam há alguns anos atrás, 8, 9 anos atrás, que não tinham muito acesso a essa ideia de inteligência artificial e outros elementos que a gente vai falar por aqui, e esses, né, que são estudantes mais recentes. Tem uma diferença, tem uma coisa que separa eles, né? E, assim, eu queria muito falar sobre isso, porque hoje em dia eu acho que no mesmo modo em que a gente está ampliando os benefícios com toda essa capacidade técnica, né, essas ferramentas técnicas que a gente tem hoje, a gente também acaba ampliando os malefícios. Eu quero falar um pouco sobre isso, quero apresentar esses problemas e já me deixa aqui a sua opinião. O que você acha? Você acha que eu tô doido falando sobre isso? Ou você tem notado realmente que essas novas gerações elas têm um certo problema em relação ao estudo, né, de programação e desenvolvimento? Bom, deixa aqui nos comentários e vamos falar sobre isso. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama, eu já falei isso várias vezes aqui, mas usando o cupom Programador Lhama ou link no comentário fixado, você já recebe 10% de desconto na melhor escola de programação do Brasil. Eu mesmo, né, sou um professor de lá, cara, eu acho que eu já fiz uns 5 módulos lá, alguma coisa assim. Eu garanto material de ótima qualidade para os seus estudos. Galera, olha só. Tem 2 elementos que chamam muito a atenção quando a gente fala sobre estudo de programação e desenvolvimento hoje em dia. E o primeiro deles, obviamente, né, é assim, esse uso animal, esse uso doido sobre inteligência artificial. Eu quero falar sobre isso e não, eu não tô criticando IA. Eu uso IA pra caramba. Eu sou um cara que eu, assim, tenho projetos relacionados com IA, eu uso, cara, eu uso demais, tá? De verdade. Não tô reclamando disso, mas quando a gente fala na parte de educação, pô, isso pode dar um problema. Vamos conversar a respeito. E um outro que é essa explosão, cara. Eu não sei se eu consigo chamar isso de escola ou de cursinhos, mas são dessas entidades que ensinam programação e desenvolvimento e te dão um certo certificado no final dessas formações, né? Seja eles até mesmo de valor acadêmico e tudo mais. E esses 2 elementos, eles realmente são muito assim, analisados, né, quando a gente fala sobre educação hoje em dia. Eu duvido que você nunca viu
um ad de YouTube falando, por exemplo, vem estudar aqui, vem estudar lá, venha fazer o seu curso aqui, essas coisas desse tipo. Eu quero conversar um pouco sobre isso e eu quero primeiro entrar na parte da inteligência artificial. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, cara, esse tem sido, na verdade, o elemento que eu mais tenho batido, né, visto de perto, quando a gente fala sobre a questão dos novos desenvolvedores, estudantes desenvolvedores. Até mesmo quando eu falo sobre a ideia de mentorados ou de algumas pessoas que me procuram, porque isso aqui foi realmente o maior diferencial entre o programador um pouco mais antigo, estudante, e o estudante de programação mais recente. O que acontece? Eu falei o seguinte, cara, não vou ficar aqui só no achismo. Eu comecei a pegar alguns estudos de algumas referências realmente importantes, não é de qualquer um e qualquer coisa por aí, e fui pesquisar a respeito. Bom, eu peguei 2 artigos, na verdade, que eles me saltaram muito os olhos, né, depois de ver muito lixo por aí, que eu acho que vale a pena eu compartilhar eles, né, nos links aqui abaixo, né, eu vou deixar nos comentários. Mas o primeiro é do Frontiers of Education e um outro, cara, que eu peguei lá do National Bureau of Economic. E nele, nos dois, na verdade, você tira a ideia ali de que está tendo uma espécie de terceirização cognitiva. O que isso significa, na verdade? Significa que, para alguns estudantes, a ideia de tomar decisões e entender caminhos que às vezes podem ser um pouco triviais, eles vêm totalmente apoiados com inteligência artificial. E o que acontece? É nesse caso que eu tenho que tomar um cuidado para falar sobre isso, porque eu mesmo, né, como um programador mais experiente, uso sim IA para tentar descobrir os melhores caminhos que eu posso fazer numa produção. Só que o problema não está exatamente em você buscar formas interessantes, mas é você colocar todas as suas decisões baseadas unicamente nas respostas que algumas LLMs vão soltando para você. E eu quero falar de 2 consequências que elas são muito reais quando a gente tem essa terceirização cognitiva. A primeira realmente é uma separação, um desnivelamento entre aqueles que são estudantes um pouco mais de métodos clássicos e aqueles que têm grandes acessos a inteligências artificiais. Você nota que o cara que ele tem um acesso um pouco mais clássico à educação, que ele mexe ali em código, está sempre trabalhando com a produção, faz o debug do projeto, ele acaba desenvolvendo realmente a ideia cognitiva um pouco mais forte. O cara que tem muito acesso à inteligência artificial e até aqueles que são incentivados à ideia de vibe coding acabam não desenvolvendo essa ideia um pouco mais racional de se usar a tecnologia, de fazer, por exemplo, uma depuração correta do projeto. Isso é um dos grandes problemas. Se você tira a inteligência artificial desses dois, o cara que teve alguns estudos um pouco mais clássicos sobre programação, ele vai sim prevalecer e vai ter um desnível ali de atuação muito grande. E a outra consequência que dá para tirar desses estudos é que alguns programadores que eles estão um pouco mais aficionados com essa ideia de estudar a partir de LLMs ou com LLMs, eles na verdade acabam ficando mais dependentes não da inteligência artificial em si, mas até mesmo de ferramentas. A gente vê muito disseminado algumas ferramentas, por exemplo, o Cloud Code, ou o Cursor, que eu adoro o Cursor, ou então, por exemplo, né, o Codex ou coisas do tipo. E, bom, eles acabam realmente tendo uma grande dependência em relação à ferramenta em si. Não é sobre como fazer boas perguntas ou interagir de uma maneira assertiva com a LLM, mas de se utilizar aquela ferramenta como se realmente fosse uma muleta. E para continuar expondo aqui os problemas, eu quero falar sobre essas entidades certificadoras que a gente tem por aí, né? Várias unem alguma coisa e tudo mais. Olha só, pessoal, eu não vou ser hipócrita. Eu estou fazendo uma formação superior, assim, ultimamente, né, até porque os meus estudos anteriores eles não são em nada relacionado à engenharia de software ou coisas voltadas a sistemas, é engenharia elétrica, na verdade. Eu quero ter uma formação um pouco mais afiada nisso para que eu consiga ter a possibilidade de outros estudos melhores.
Mas o que acontece é o seguinte, você nota que essas escolas, elas não estão muito interessadas realmente em trazer a ideia de produção de software, ou a formação natural de profissionais que consigam mexer com aquilo de uma maneira um pouco mais certeira. Simplesmente passar a matéria, às vezes numa velocidade um pouco rápida, pedir algumas atuações de você, não fazer, né, essa ponderação sobre inteligência artificial e no final, né, te dar um certificado, te dar alguma conclusão, alguma coisa assim. Galera, vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu já vivi, na verdade, nesse ambiente de produção e desenvolvimento, algumas bolhas que foram muito interessantes. E eu lembro que tinha muito bem uma bolha dos cursinhos online. E eles prometiam muitas coisas. Você vai virar sênior em 6 meses, você vai conseguir a tua vaga de mercado, o bootcamp da vaga de mercado, sempre tinha umas coisas assim, a promessa era muito forte. Você vai ter alguma coisa no final. E acabou que depois de um tempo, né, essas promessas não foram se cumprindo. Então, eu considero, na verdade, que algumas dessas entidades certificadoras, essas que dão, né, os ensinos e tudo mais, eu não estou, na verdade, sendo contra o método de ensino delas. Às vezes, passar alguma coisa rápida e básica é o que elas propõem mesmo. Só que muitas pessoas acabam meio que caindo em alguma espécie de promessa, porque no final você tem um certificado, no final você tem alguma coisa, seja até mesmo de ensino superior, que vai te dar um plano ali, né, que vai te dar um papel. E às vezes a ideia de você ter esse papel pode te dar autoridade em algum tipo de formação, algum tipo de matéria, né, de programação e tudo mais. A verdade, pessoal, é que não é muito bem assim, não é assim que programação e desenvolvimento funciona. Se você acha que o fato de você ter um diploma ou alguma coisa relevante, né, meio que certificadora sobre programação e desenvolvimento nessa área, assim, olha, eu consigo te falar de verdade, o processo seletivo, ele leva em consideração isso que você está mostrando, só que é muito mais o teu conhecimento e atuação como desenvolvedor e o que você sabe nessa parte de desenvolvimento que realmente vai fazer a diferença. Então, assim, é claro que é muito bom você sempre buscar conhecimento, mas muitas das vezes a ideia de você ter simplesmente uma certificação, isso não vai te levar muito além do que uma pessoa, por exemplo, assim, que consegue fazer um software por si só, que entende todos os passos, até mesmo um pouco mais teóricos e práticos, de como que se faz a produção. Esse cara muito provavelmente vai se destacar mais que você. Ah, Rafa, pelo amor de Deus, mas você é muito pessimista, cara. Só fala coisa ruim e tudo mais. Tem alguma solução? O que você propõe? Vamos lá, pessoal. Olha só. Quando eu vejo essas LLMs hoje em dia, e principalmente esses cursos que são certificados, né, hoje em dia e tudo mais, eu vou ser sincero, no meu coração, né, quando eu estava começando a estudar programação, cara, acho que uns 13, 14 anos atrás, um negócio assim, isso daí é o que eu mais queria, tá? Eu queria muito ter uma IA. De verdade, hoje, vendo hoje, é o que eu mais queria, cara, pelo amor de Deus. E queria, sim, realmente um desses cursos para que eu realmente tivesse um caminho melhor. É muito engraçado quando a gente vai ver, principalmente quem estudou, né, em algumas faculdades, que o cara, para se tornar programador, ele fazia, na verdade, o seguinte: ele estudava as matérias da faculdade para passar no que tinha que passar ali. E o cara meio que fazia o teu corre ali por fora. Ele estudava programação, estudava algumas ferramentas que na faculdade você não vê tanto assim. Por exemplo, um JavaScript da vida, um back-end, essa parte de banco de dados, até cloud, Docker. Esse cara estudava essas coisas por fora. Então, o que eu mais queria mesmo era uma dessas ajudas, por exemplo, uma dessas LLMs. Seria muito bom, porque isso me ajudaria a ter um pouco mais de estudo. E o que eu tô falando, pessoal, é o seguinte: esses elementos que eu tô te falando, eles não são ruins, não é isso. É como que eles estão sendo mais, assim, utilizados, sabe, de uma maneira um pouco mais errônea. Deixa eu te dar um exemplo do que eu quero transmitir aqui para você. É muito difícil eu confiar, por exemplo, num cozinheiro, num chefe de cozinha que só tem uma experiência teórica, mas não tem uma prática muito bem definida. Esse cara não atuou de uma maneira boa em alguns restaurantes, servindo algumas pessoas e tudo mais.
A mesma coisa, por exemplo, para um pedreiro. O cara pode saber tudo teoricamente como é que se faz, mas o cara nunca quebrou uma parede. Mesma coisa para um marceneiro e coisas do tipo. Galera, é o seguinte, mesmo com essas IAs meio que em volta dessa parte de programação e desenvolvimento, mesmo com essas escolas correndo, né, seja em tópicos, né, de desenvolvimento e tudo mais, programação continua sendo uma espécie de tarefa que o prático conta muito, em que é sim uma espécie de tarefa de repetição. Ao longo do tempo que você vai produzindo software, na verdade, você vai analisando a tua própria construção, você vai debugando aquilo dali, se aparecer um erro, deixa eu dar uma olhada aqui no que esse erro quer dizer, deixa eu mexer aqui, deixa eu fazer o trabalho de debug. Isso é muito necessário. Isso é muito necessário, porque isso te dá uma visão mais prática, isso te dá uma atuação melhor. Se você fica muito refém, por exemplo, da sua experiência profissional com um único diploma, cara, muitos recrutadores, ou até mesmo essas pessoas, né, que fazem seleção para trabalho e tudo mais, assim, vai levar em consideração seu diploma? Vai, com toda certeza. Mas a prática é o que realmente te separa do comum, daquela galera lá que fica, né, realmente só apresentando diploma. Isso é uma verdade, cara, não tem muito o que se falar. Se você for parar para pensar, né, assim, como um tipo de exemplo que eu iria falar, tenta ir num LinkedIn, tenta pegar, por exemplo, alguns outros tech leads, né, eu já fiz isso bastante também, tenta ver alguns tech leads e perguntar para eles o que eles pedem, quando vai fazer uma vaga de iniciante, de dev mais intermediário, de dev pleno, sênior. Eu digo por mim mesmo, né, hoje eu estou atuando em uma outra empresa, e as minhas entrevistas técnicas, elas foram todas baseadas em conhecimentos técnicos que eu tinha que ter. Então, foi muito baseado no porquê que você está fazendo isso, por que você não está fazendo aquilo. Me mostra um exemplo de código que você tem, o que você já fez no passado. E, na verdade, você pode até apresentar elementos que você fez como estudos. Só que eles têm genuinamente que ser seus e não produzidos, por exemplo, por uma IA ou na correria, né, de uma entidade certificadora que você teve que entregar para conseguir um diploma. O que eu quero falar é que, realmente, programação e desenvolvimento, ele continua sendo uma tarefa totalmente prática. E se você não exerce essa prática, bom, fica meio difícil. Né? Aí eu realmente acredito que as pessoas que estão estudando programação de um modo mais prático e utilizando as inteligências artificiais como uma ajuda e não como uma muleta, não para o cara ser dependente daquilo, ele vai ter um destaque muito grande. Para falar a verdade, eu acho que para esse tipo de cara que estuda programação de uma maneira um pouco mais prática hoje em dia, ele tem a melhor concorrência que ele quiser. Porque o que eu vejo de galera falando de vibe coding, galera falando de desenvolvimento só por agentes e tudo mais, eu não consigo levar a sério. Eu realmente não consigo levar a sério. Se você der uma olhada até mesmo em algumas políticas que algumas empresas estão adotando sobre inteligência artificial, até mesmo voltadas a LGPD, você tem empresas que elas estão, né, abrindo para todas as IAs, para que você consiga utilizar qualquer IA que você quiser, não tem problema. Mas um movimento que eu vejo sobre as empresas que são mais referências, principalmente aquelas, né, que você consegue falar que são multinacionais, ou até mesmo uma Google da vida, bom, elas estão começando a colocar algumas regras de governança sobre IAs. Delas mesmas colocarem as próprias IAs dentro das empresas para trabalharem. E dessa maneira começar a bloquear alguns elementos, por exemplo, um Cloud Code da vida, começar a bloquear um cursor da vida, você tem que utilizar a IA deles. Particularmente, é assim que eu trabalho, tá? É assim que eu trabalho. Então, eu quero deixar só essa mensagem. Programação e desenvolvimento continua sendo uma matéria em que você tem que ter a prática para conseguir ter um estudo efetivo, para você conseguir se desenvolver e até mesmo as suas skills na ideia de produção de software. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar. Esse vídeo foi mais um desabafo, sabe? Principalmente nessa parte final, porque
A gente tá vendo muita coisa maluca por aí, né? Tá um pouco chato, cara, ficar falando sobre IA toda hora, né? Eu vou ver se eu trago alguns outros tópicos melhores para realmente ajudarem pessoas. E me diz aqui, o que você acha de tudo isso que eu falei? Você concorda com o que eu tenho para falar? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer essa conversa ficar um pouco mais rica. Bom, pessoal, eu fico por aqui e até mais.